O som do garfo de prata arranhando a porcelana fina soou como um grito estridente na sala de jantar abafada. Esse ruído metálico ecoava a mentira suja que agora me prendia para sempre àquela família. Ecoava também nos olhos aterrorizados daquele homem mais velho, paralisado do outro lado da mesa. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma história de tirar o fôlego. De qual cantinho do Brasil ou do mundo vocês estão me ouvindo hoje? Deixem aqui nos comentários, eu adoro ler cada um e saber até onde nossas vozes alcançam. O ar-condicionado central daquela mansão no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, soprava uma brisa artificial e gelada. Mesmo assim, uma gota solitária de suor escorria lentamente pela base da minha nuca, perfeitamente escondida sob o cabelo alinhado. Eu mantinha a postura ereta e os joelhos juntos sob a toalha de linho engomada. Sentia o peso moral do vestido modesto que Tiago havia sugerido para aquela noite. A luz do lustre de cristal acima de nós refratava em dezenas de pequenos arco-íris distorcidos, lançando sombras pontiagudas sobre os pratos intocados. O cheiro de lombo assado com ervas, a especialidade da casa, misturava-se ao perfume floral denso e caro que a mãe dele usava. Essa combinação criava uma atmosfera densa que me roubava o oxigênio a cada respiração superficial. Eu deveria estar radiante. Era o nosso jantar de noivado não oficial, o momento exato em que a funcionária pública comum finalmente seria aceita pela tradicional e abastada família mineira do futuro marido. A mão de Tiago repousava sobre a minha perna, os dedos dele traçavam um padrão distraído sobre o tecido do meu vestido. O calor da pele dele através do algodão não me trazia qualquer conforto. Trazia apenas a lembrança sufocante de todos os meses em que ele me moldou e me corrigiu. Ele havia-me polido com paciência até que eu me tornasse a versão aceitável da mulher que sua família exigia. Eu era o seu projeto bem-sucedido de adequação social. Meus pensamentos giravam em um redemoinho anestesiado, tentando bloquear a realidade brutal do que estava acontecendo bem ali. A madeira escura e maciça da mesa parecia um abismo intransponível. Do outro lado desse abismo, sentado na cabeceira como um patriarca intocável, estava o homem que assombrava minhas noites. Roberto pigarreou. Foi um som áspero que fez meu estômago despencar em queda livre. Quando ele levou a mão à taça de vinho, o movimento pareceu durar uma eternidade angustiante. A iluminação capturou os fios prateados do seu cabelo. O mesmo cabelo que eu havia puxado em desespero semanas atrás, em um quarto barato a 1000 quilómetros dali. O polegar dele roçou a base de cristal da taça. Eu pude ver o tremor microscópico em seus tendões, a tensão contida de um homem que via sua vida inteira desmoronar sob o verniz da respeitabilidade. Ele olhava para o líquido rubi girando dentro do vidro. Parecia procurar ali as respostas para o pesadelo em que havíamos mergulhado. A lembrança de mãos úmidas e lençóis amassados estava sendo violentamente substituída pela toalha branca e imaculada da sua sala de jantar. Eu não conseguia desviar o olhar do vinco profundo entre as sobrancelhas dele. Era uma marca de tensão que eu conhecia intimamente, embora em outro contexto. A respiração dele estava controlada, mas o peito subia e descia em um ritmo que desmentia a tranquilidade de sua postura engravatada. Ele sabia exatamente quem eu era. Assim que Tiago me apresentou na porta de entrada, com um sorriso orgulhoso e a frase que selou o meu destino, o sangue fugiu do rosto de Roberto. Aquele homem maduro e imponente, que impunha respeito apenas com a presença, havia-se transformado em uma estátua de sal. Seus olhos arregalados de pânico foram disfarçados por um cumprimento engasgado e formal. Agora, a cada milímetro que a taça de vinho subia em direção aos lábios dele, eu sentia um fio invisível apertar em volta da minha garganta. A necessidade vital de escapar da pressão de Tiago havia-me levado àquela viagem solitária para a Real de Ajuda. As cobranças silenciosas sobre o meu jeito de falar, de vestir e de existir me sufocavam. Eu precisava respirar um ar que não cheirasse as expectativas frustradas de uma família que nem era minha. O sol da Bahia queimava a pele com uma intensidade que derretia as preocupações. O cheiro de maresia misturado com o aroma do dendê nas barracas de praia criava um mundo paralelo. Lá, eu não era a noiva inadequada em treinamento. Eu era apenas uma mulher anónima com um vazio imenso no peito. A pousada era simples.
as paredes finas, e o ventilador de teto girava com um barulho rítmico que embalava a minha solidão e a minha raiva acumulada. Foi exatamente lá que o encontrei. Um homem mais velho, sentado sozinho no bar de madeira descascada. Ele bebia uma caipirinha com a expressão vazia de quem também fugia de alguma coisa pesada. Em minha cidade, na minha rotina regrada, eu jamais olharia para ele 2 vezes na rua. Ele tinha rugas marcadas pelo sol e usava uma camisa de linho amassada que lhe dava um ar de cansaço espelhando o meu. Não trocamos nomes reais, não falamos sobre o passado, não trouxemos o peso de nossas obrigações. Havia apenas a necessidade brutal e crua de sentir algo diferente da letargia dominante na minha vida com Tiago. O anonimato absoluto foi o nosso veneno e o nosso refúgio. O desejo não nasceu de afeto, mas de uma fome desesperada por transgressão. Eu precisava de um segredo sujo que me devolvesse a sensação de estar viva antes de me entregar à monotonia dourada que me aguardava em casa. A memória da umidade noturna daquela praia invadiu a sala de jantar com a força de um soco no estômago. Lembrei do som das ondas batendo com violência na areia escura. Esse som se misturava à respiração pesada e aos olhares famintos que não exigiam perfeição, apenas uma entrega absoluta. Eu me vi refletida no suor da pele dele novamente. Lembrei da urgência de mãos que não me corrigiam, mas que me desvendavam no escuro de um quarto trancado para o mundo real. O contraste entre aquele abandono total e a esterilidade sufocante desta sala de jantar era uma ironia cruel. Essa constatação rasgava minhas entranhas em silêncio. Eu havia traído meu noivo com o próprio pai dele. O detalhe mais doentio era que nenhum de nós dois sabia quem o outro era até este exato e maldito momento. Dona Helena falou alguma coisa animada sobre a lista de convidados do casamento. A voz dela, esganiçada, cortou o silêncio fúnebre que havia se instalado entre mim e Roberto. Eu tentei formular uma resposta educada. Tentei forçar meus lábios a se esticarem em um sorriso de nora agradecida, mas os músculos do meu rosto pareciam paralisados por injeções de gelo. A culpa, densa e espessa como lodo, começou a subir pela minha traqueia. Eu olhei para Tiago, que mastigava um pedaço de carne com a tranquilidade de quem tem o mundo na palma da mão. Ele não sentia a eletricidade doentia que cruzava a mesa por cima da travessa de porcelana. Era uma corrente de puro terror, conectando os meus olhos aos do pai dele, pulsando bem debaixo do seu nariz. Roberto levou o guardanapo de linho aos lábios, com uma lentidão ensaiada. O tecido grosso escondeu sua boca, mas seus olhos encontraram os meus em uma fração de segundo. Aquele olhar conteve o pânico de 1000 vidas destruídas. O branco imaculado do guardanapo contrastava com a pele bronzeada de suas mãos fortes. Eram as mesmas mãos que me apertaram contra a parede áspera de uma viela em arraial de ajuda. Ele passava o tecido repetidas vezes sobre os lábios secos. Parecia tentar apagar não apenas a gordura do jantar, mas o gosto da minha boca. Ele queria esfregar para longe a lembrança da minha pele e o desastre iminente que agora dividia o mesmo teto que a esposa dele. O movimento era agonizante. Os vincos de sua testa se aprofundavam a cada passada do linho, demonstrando o peso esmagador que ameaçava quebrar sua espinha dorsal. Naquela lentidão torturante do guardanapo descendo de volta para o colo dele, o silêncio se tornou um objeto físico na sala. Eu podia ouvir o tic-tac ritmado do relógio de pêndulo no canto, soando como as marteladas do meu próprio coração. A respiração dele vacilou de repente. Foi um pequeno engasgo contido no fundo da garganta que Dona Helena atribuiu rapidamente a um tempero mais forte. Eu, no entanto, sabia que era o gosto amargo do pavor absoluto subindo pelo esôfago. Ele dobrou o tecido com uma precisão cirúrgica, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. Ele tentava encontrar alguma ordem em um universo que havia acabado de capotar. Buscava construir uma barreira física e moral entre o segredo de suas noites tropicais e o olhar puro de seu filho. A quem o julgamento divino condenaria mais severamente
se a verdade os produzisse ali? A jovem frustrada que buscou ar fora de um relacionamento que a asfixiava lentamente? Ou o patriarca respeitável que pregava a moral aos domingos, mas te esgueirava pelas sombras para saciar demónios em corpos desconhecidos? Nós éramos o reflexo deformado um do outro no espelho da hipocrisia burguesa. Se eu abrisse a boca e deixasse a verdade cair sobre os pratos, eu perderia a estabilidade e a imagem que lutei tanto para construir. Mas ele perderia infinitamente mais. Perderia a família estruturada, a reputação impecável na sociedade local, o amor incondicional do filho e a vida luxuosa que sua esposa administrava. O medo dele era tão palpável que cheirava a cobre, misturando-se no ar com o aroma adocicado da sobremesa que a empregada agora trazia. A bandeja de prata reluzia sob a luz forte, carregando pequenas taças de cristal com doce de figo em calda. Quando a funcionária se aproximou para servir Roberto, ele recuou na cadeira de forma instintiva. Parecia que o contacto com qualquer coisa do mundo exterior fosse-lhe causar queimaduras de terceiro grau. Eu simplesmente não conseguia mais respirar. A atmosfera ao redor da mesa tornou-se tóxica. Eu sentia como se as paredes forradas de papel de seda estivessem-se fechando, comprimindo meus ossos até trincarem. O zumbido discreto do ar-condicionado soava agora como o som surdo do mar que havíamos escutado juntos. Era uma testemunha fantasma nos apontando o dedo no meio do jantar de família. Eu estendi a mão para pegar o copo de água, precisando de qualquer coisa que umedecesse minha garganta de lixa. Meus dedos tocaram o vidro gelado e a condensação molhou minha pele. Isso trouxe a lembrança imediata do suor que escorria pelo copo de caipirinha na noite em que sentamos lado a lado pela primeira vez. O frio do vidro atravessou minhas terminações nervosas e fez meus músculos travarem no meio do caminho. Eu não conseguia levantar o copo da mesa. Minha mão tremia de forma quase imperceptível para os outros, mas parecia um terremoto para mim. Eu via a gota de água escorrer pela lateral lisa, sentindo a gravidade puxando cada pequena partícula de sanidade que me restava. Temei profundamente que a fragilidade do cristal fosse ceder sob a pressão dos meus dedos tensos. Imaginei o vidro estilhaçando, cortando minhas mãos e manchando de vermelho a toalha de renda da Dona Helena. Quando finalmente consegui erguer o copo a poucos centímetros da mesa, o olhar de Roberto acompanhou o trajeto. Os olhos dele estavam cravados no meu pulso. Ali, Tiago havia colocado uma pulseira delicada de ouro como presente antecipado. Uma algema brilhante e muito bem aceita. O barulho do vidro tocando meus dentes foi ensurdecedor dentro da minha cabeça. A água desceu pela minha garganta, descendo como pedras afiadas de gelo, engolindo a seco a nossa nova realidade inescapável. Cada gole foi um pacto sombrio, assinado sem nenhuma palavra. Nós estávamos encurralados. Ele engoliu a própria saliva no exato mesmo ritmo que eu bebia a água. A maçã de Adão dele subiu e desceu em perfeita sincronia com o meu desespero, selando a nossa mútua destruição, caso um de nós fraquejasse em algum momento. O sorriso largo de Tiago ao meu lado quebrou o meu transe sombrio. Ele falava com orgulho sobre como eu era a mulher da vida dele e planejava em voz alta os filhos que teríamos correndo por aquele jardim imenso. A cada palavra apaixonada, um prego invisível e gelado entrava no meu caixão psicológico. Dona Helena bateu palmas de alegria miúda, lágrimas genuínas de emoção, estragando a maquiagem impecável. E Roberto, o homem cujo suor ainda parecia impregnado na minha memória, debaixo daquele vestido comportado, ergueu sua taça de vinho em nossa direção. Os lábios dele tremiam levemente. Uma cor cinzenta e doentia dominava sua pele sob a iluminação perfeita da sala. A voz que saiu de sua garganta soou oca, rasgada, vindo do fundo de um poço escuro onde a sua dignidade acabara de morrer. Ele nos desejou felicidades de forma pausada. A voz não passou de um sussurro amargo, mas o peso do que não foi dito, ali, esmagou o que restava do meu espírito livre. Nossos destinos estavam definitivamente cimentados naquela mentira monumental. Eu me casaria com Tiago. Eu entraria na igreja com um vestido branco caríssimo, sorrindo para fotógrafos e convidados.
Caminharia em direção ao altar, onde meu futuro me aguardava, ao lado de um homem que eu apenas tolerava, sob o olhar vigilante e assombrado do homem com quem eu havia conhecido o abismo do desejo. Eu frequentaria aqueles almoços de domingo religiosamente pelo resto da minha vida. Sentaria àquela mesma mesa, ano após ano, comendo o mesmo lombo assado, trocando olhares carregados de terror e cumplicidade suja com meu sogro. Eu passaria a vida inteira com medo de que, um dia, durante um brinde qualquer, o vinho derramasse e a mancha vermelha sobre o linho branco finalmente revelasse a todos o sangue que nós dois carregávamos nas mãos. E você? O que faria se estivesse no meu lugar, congelada no meio dessa sala de jantar, sentindo o peso absurdo dessa mentira esmagando o seu futuro? Teria a coragem kamikaze de destruir duas famílias ali mesmo na hora da sobremesa? Ou viveria o resto dos seus dias carregando esse segredo sufocante ao lado do seu pior pesadelo? Quero saber a opinião sincera de vocês aqui nos comentários.